Nós acabamos de assistir uma encenação onde uma pessoa encomenda um vaso, mas ela não tem paciência para esperar o vaso ficar pronto. Ela não tem paciência de esperar todo o processo do vaso. Existe um ditado popular muito conhecido que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Exatamente. Quem é a perfeição? Deus é a perfeição. E Ele não tem pressa. Ele está trabalhando. Ele está moldando o meu caráter, está moldando o seu caráter. Existem alguns significados na Bíblia de vasos. Eles eram recipientes extremamente importantes nas famílias, no dia a dia das famílias. Eles eram usados para guardar líquidos, perfumes, óleos aromáticos e também pergaminho. E também alguns enfeitavam as casas, serviam para decorar as casas. Da mesma forma, Deus quer trabalhar na minha vida, na sua vida, para a obra dele. Várias mulheres aqui foram apresentadas, mulheres importantes que se colocaram à disposição do serviço do Senhor, para trabalhar na obra do Senhor, como vaso de honra. Paulo vai falar que existe vaso de desonra também, mas mulheres que se colocaram à disposição de Deus para serem vasos de honra. Eu e você somos barro nas mãos do oleiro, que é o nosso Deus. E precisamos estar disponíveis para a sua obra. Lá no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo de 1 a 6, nos diz assim, Jeremias 18, de 1 a 6. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim também sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos comparados a vasos na mão do oleiro, próprio Deus. Como o barro, precisamos aceitar o trabalho do Senhor em nossas vidas, recebendo a vontade dEle, deixando de lado a murmuração, os questionamentos, a rebeldia, aceitando o trabalho do oleiro nos moldando. Deus tomou o barro e fez o homem, primeiro homem, e Ele continua moldando o nosso caráter. Para a formação do vaso, nós vimos na interpretação, é preciso amassar, 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 recebendo uma porção ideal de água, para que o vaso fique perfeito, para que o vaso tome forma, para que ele realmente se transforme em algo bonito, relevante. Quantas vezes nós também nos sentimos amassados, somos atribulados, somos provados, somos pressionados de todos os lados, estamos sendo moldados pelo oleiro. É um processo de transformação. Nós vimos ali o vaso tomando forma, para que sejamos aquilo que Deus planejou para que realmente fôssemos. Ele está trabalhando em nós, a todo o processo que nós precisamos passar. Se cairmos, se quebrarmos, o Senhor tem o poder de nos restaurar e de nos refazer. Então, quando termina aquela fase da moldagem, o vaso ele se encontra na forma desejada e começa aquele processo da secagem. O vaso às vezes é colocado num lugarzinho, fica ali parado, às vezes está sentindo que ninguém está percebendo ele, está quietinho, que ele não está sendo utilizado, mas Deus continua trabalhando. Esse é o processo. E qual deve ser o conteúdo do vaso?
quando nós estamos cheios, né? Quando nós precisamos estar cheios, Deus nos enche. Quantas vezes alguém se aproxima de nós esperando receber água, esperando receber algo de valor e recebe amargura, como se fosse um vinagre, recebe malícia, recebe inveja. Para que sejamos usados pelo Senhor, continuemos sendo usados pelo Senhor, precisamos renunciar às coisas que não proporcionam bem para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. E nós precisamos ser cheios da palavra de Deus, para que nós possamos transbordar o que está cheio em nós para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu gostaria que você refletisse sobre tudo que você viu aqui nesta noite, todos os hinos cantados, toda a interpretação de tantas mulheres valorosas aqui que falaram, o teatro que apresentou uma encenação tão bonita sobre a preciosidade do vaso sendo moldado, transformado nas mãos do artista, que é a mão do nosso oleiro, que é o nosso Deus. Abaixa a sua cabeça agora e reflita. Deus quer transformar a sua vida assim como Ele transforma o barro em um lindo vaso. Como Ele fez o homem, Ele pegou o barro, moldou e transformou aquele barro em um homem. Deus quer te encher com o que há de mais precioso, que é a sua palavra, a palavra de Deus. Deus quer te encher da palavra dEle. Deus está sempre disposto a te remodelar, a nos dar novas oportunidades para nós aprendermos, crescer, para trazer beleza ao mundo, para nos tornarmos melhor, como Ele mesmo planejou que nós fôssemos, pessoas melhores. Então não resista, deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar no seu coração. Assim como eu disse lá no início, o ditado tão conhecido que a pressa é inimiga da perfeição, Deus é a perfeição. Deixa Ele te moldar, às vezes te amassar no processo, te fazer passar pelo fogo. Deixa Deus trabalhar no seu coração, deixa Deus te purificar e te transformar num lindo vaso de barro para a honra e glória do nome dEle. Deus continua trabalhando no seu coração, Deus continua trabalhando nas suas emoções, Deus continua trabalhando no seu caráter, que Deus continua querendo te usar para a obra dEle, cheio da palavra dEle. Deixa Deus te encher.